pouquinho. É isso. Sobre a Inês é isso, Caio. Tem alguma consideração? Deixa eu voltar um pouquinho. Nenhuma consideração. Só que ficou muito feia a sua plastia do lateral aqui, não ficou nada anatômico, tá? Você não lembra, mas eu encaminhei pro Caio fazer isso. Ficou muito feio, gente. Mas o detalhe importante é que você mantém, né, uma arquitetura gengival na região anterior, transformando o pré num canino, assim ele tem que ficar mais alto do que o lateral, que era o canino antigo. Perfeito, né? perfeito. Então a arquitetura é fundamental. Muito bom, espero que a Inês tenha entendido. E agora vamos mais uma dúvida sobre a doutora Rosana. Doutora Rosana pergunta: boa tarde, professor, tenho uma dúvida sobre a colagem Zenit. Com os brackets convencionais, já observei que colando os brackets próximo à cervical, ou seja, mais alto, os dentes ficam com excesso de torque vestibular na coroa. Muito bem, doutora Rosana, muito bem, é isso mesmo. Se você tem um bracket mais alto, então no nivelamento a cervical vai para dentro e gera um flaring, gera uma protrusão nos dentes. Perfeito isso daí, perfeito, isso acontece mesmo. O mesmo acontece com o bracket de linha. Como controlar esse torque? No bracket de linha, a gente tem, durante o processo de nivelamento e alinhamento, a gente tem uma folga e uma mecânica diferente. O que acontece? Quando eu tenho essa possibilidade de causar a minha mecânica causar uma inclinação que eu não queira, eu inverto a peça. Eu faço um controle de torque para que, dessa maneira, eu faça do começo ao fim um bom controle de torque na região anterior. Mas lembro que quando você cola muito cervical, isso piora. Então talvez no seu caso, não sei, a gente tem que olhar, o bracket ficou muito mais alto, o que levaria então a um problema de flaring com grande inclinação. Então esse é um ponto a ser considerado. Mas sim, aconteceria conosco também se nós colássemos muito alto e se nós não tivéssemos um protocolo definido para quais casos inverter, quais casos não inverter. Por quê? Porque eu sei que o efeito de uma colagem representa muito no sucesso do caso, Caio. Eu acho que tem uma outra situação que a gente não consegue avaliar agora, que é o comportamento do bracket, né, Glauber? Sim. Um bracket convencional, ele trabalha de uma forma totalmente, né, o comportamento é totalmente diferente do que um bracket autoligado. Então essas folgas, que o Glauber disse, é importante na fase 1. E na fase 1, nós fazemos toda a biomecânica. Então, possivelmente, o paciente ele vai ter uma biomecânica sendo respeitada, talvez uma peça pode estar girada, talvez já tenha um elástico na região anterior, controlando. Então, existem muitos protocolos. Em relação à altura do bracket em si, né, eu não vejo esses problemas com os brackets autoligados. Na minha opinião, tem que ter até torque, mais torque positivo, né, nessa peça, para que evite realmente grandes inclinações palatinas. Os estudos mostram, os estudos mais recentes, se você pega os artigos, que quanto mais alto você cola uma peça, mais você perde torque. Então, se você está jogando à frente esses dentes, alguma coisa está acontecendo na biomecânica também. Não é só colagem, não. Eu me lembro que quando nós começamos a fazer o colagem de Tom Pitts, nós tínhamos algumas situações como essa, com o bracket Damon. Então nós tínhamos que fazer um controle, né? Já de torque, de colagem. Lateral principalmente, sempre girava lateral. Reposicionar, exato. Então assim, existe todo um conceito de torque na peça para que se você tenha essa repercussão de inclinação controlada e também descontrolada, claro, durante esse processo, tá bom, Rosana? É uma pergunta muito boa, né? E precisávamos ver uma situação para poder ajudá-la, tá bom? Tem alguma questão aí, Caio? Questões, acho que, pessoal, dúvidas, mandem pra gente, que eu tô aqui atento, né, às dúvidas. Se ficou clara essa pergunta, Rosana, por favor, está normal, está legal. Por isso coloquei no 16. Neste caso, inverteria o bracket. Legal. Okay. E uma coisa assim, pessoal, deixando bem claro para vocês que nós, os irmãos Cariena, nós acreditamos que todas as filosofias ortodônticas funcionam, todas são excelentes, sim, mas respeitando o seu protocolo. A ortodontia convencional é maravilhosa, mas tem seu protocolo próprio. A ortopedia é maravilhosa, tem seus protocolos. Você pega alinhadores também. E os autoligados também são maravilhosos. O que está acontecendo? Se você misturar as filosofias, os protocolos, aí você terá problema. Então, eu acho que nós temos que entender que toda essa biomecânica é para braços autoligados e todos os autoligados não funcionam da mesma maneira. Então, eu tenho que entender que existe diferença entre o ativo e o passivo. Então, é legal você entender a ferramenta que você está trabalhando
para evitar que você tenha problemas. E entre o passivo, linha tem um comportamento bem diferente. É só perguntar para quem trabalha. Né? Se você somar as angulações, total angulações do linha, 16. Exato. Total angulações de um bracket Roth. Vai para 54. A angulação vai para frente. Por quê? O Roth foi desenvolvido em época extracionista. Em autoligado a gente não trabalha com extrações. Então você pega Damon, 27, se eu não me engano, total. O Damon tem... MBT 26... o Linha é o que isso menos tem. Até o 11, molar. O Damon tem 24, o MBT tem 20 graus. O bracket com menos angulação anterior do mercado é o Linha mesmo. Ok? Bom, vamos seguir agora. Agora tem uma sequência de perguntas, Caio. Como se fosse um pupurri aí do Dr. Luiz Kopke. Dr. Luiz Kopke, ele nos pergunta várias coisas. Ele começa a frase aí, me parafraseando. Já vi que ele está assistindo nossos vídeos. Né? Prezado professor Glauber, segue algumas dúvidas que postei no grupo do WhatsApp 2. O Luiz está lá, eu vejo que ele está lá. Que legal, obrigado Luiz pela participação, por ser ativo no grupo do WhatsApp. E eu vou fazer então, Luiz, cada pergunta eu coloco uma situação clínica e eu vou respondendo as suas, acho que 4 ou 5 perguntas. E aí a gente discute. Primeiro, como proceder em caso de ameloplastias com finalidade estética na bordas incisais na colagem Zenit? Em que momento? Ô Luiz, normalmente, Luiz, em 3 consultas, 4 consultas no máximo, você sai de uma situação como essa, por exemplo, que tem os dentes desgastados em função, você chega numa posição como essa, já 14 por 25 e 18 por 25, ou seja, 6 meses aproximadamente, com a mordida aberta. E aí em 6 meses você para a mecânica, reabilita o paciente, em 6 meses ele sai desta realidade para essa realidade. Aqui ó, já reabilitando. Então o que nós estamos acompanhando? Entre 6 meses, 5 meses e 8 meses você já manda o paciente fazer a reabilitação. Porque a colagem Zenit teria uma dimensão vertical para que tenha espaço para fazer esse aumento ou nessa reabilitação do tamanho dos dentes. Essa pergunta ela é fantástica, né? Porque hoje nós estamos na era das cerâmicas, né? Nas facetas em resina também, enfim. Então quando o seu estético, né? Quando o seu reabilitador entender que a colagem Zenit vai facilitar para ele realizar esse procedimento tão bonito, que é a questão das cerâmicas laminadas na região anterior e também as facetas em resina, eles vão mandar os casos para vocês, para que vocês possam posicionar corretamente, evitando, né, tantos casos com sobremordida. Exato. Tantos casos. Esse caso aqui fica bem claro que é importante você fazer durante uma reabilitação provisória, porque o paciente ainda tem curva de espelho. E você precisa instruir ainda a parte posterior. Então, reabilitando provisoriamente te permite mais biomecânica. Imagina, nunca conseguiria reabilitar um caso como esse. Olha o tamanho dos lápis centrais sem uma colagem Zenit, Caio. Não conseguiria. Não teria nem referência, né? Bom, obrigado Luiz pela pergunta. Vamos ver a próxima, Luiz. Então, aqui nós vamos ver a próxima pergunta. Ele fala o seguinte, Caio. Pelo fato da colagem de caninos superiores intruírem um pouco, ou seja, pelo fato dos caninos superiores intruírem um pouco mais, os mesmos para a realização do arco do sorriso, é viável instruir um pouco mais os inferiores para dar guia canina? Luiz, há um pequeno discernimento aqui equivocado, Luiz. Nós não intuimos mais os caninos, tá? Nós não intuimos mais os caninos. O que acontece? É um renivelamento do canino para o pré no Zenit. E se é viável instruir um pouco mais? Não, não pode. Olha esse caso aqui, que o Zenit do pré-molar inferior e o canino estão na mesma altura. Esse dente extruiu e desgastou a ponta. E quando ele extrui, ele vai para dentro. Ó. Olha o torque que acontece. Se você for fazer uma compensação funcional, você vai ter torques diferentes. Eu tenho 2 casos aqui, ó, 2 fotos, que vão te ajudar um pouquinho mais a entender. Esse caso aqui foi de uma aluna nossa que veio e para dar uma guia, ó como está desgastado aqui, ela colocou o bracket mais baixo, Caio. O dente extruiu, ó, e ele foi para dentro. E olha a diferença de Zenit que ocorre. Ele tem que colar essa peça mais alta aqui em cima, ó. Esse Zenit deveria estar aqui, abaixo desse. Então eu vou pegar essa quantidade aqui e vou jogar aqui. O bracket vem aqui em cima, ó. Olha lá, onde está a base, e isso está errado. E olha uma visão cruzal. Queria aquele degrau, Luiz, ó, por erro de torque, tá vendo? Ó? Então não pode não, Luiz. A ideia é respeitar a técnica, não compensar, ok? E lembrando que a guia canina, ela não é só uma questão de extrusão dentária, é uma questão de plano cruzal. Plano cruzal rodado,
não tem guia. Plano oclusal muito rodado no sentido anti-horário, não tem guia. Qual é a nossa função? Deixar canaleta superior, canaleta inferior e plano oclusal paralelo. Ok? Vamos dar uma olhadinha na próxima. Terceira dúvida, Caio. A colagem se dá encostando o posicionador no limite cervical, que é o início da gengiva marginal livre, ou temos que sondar o sulco histológico para que temos alguma referência? A referência é o limite cervical ou a junção amelo-dentinária? Houve uma pergunta respondida agora há pouco sobre isso. Então nós temos, de novo, nós temos essa relação, certo? Coroa anatômica, coroa clínica e aqui o zenit. Né? Então essa pergunta foi respondida há poucos, por isso que a gente, né, sonda gengiva, estou repetindo o slide aqui para vocês verem, deu 5 milímetros.